Fala pessoal, tudo bem com vocês? Depois de todo mundo, finalmente a diretoria do Grêmio anunciou Luiz Felipe Scolari, o Felipão está de volta e ele vai ter trabalho. A atuação do segundo tempo ela já evidenciou algumas mudanças e a gente vai falar sobre isso. O Grêmio corre sérios riscos de ser rebaixado. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! A situação é grave e para uma situação grave o Grêmio toma uma medida acertada, embora de forma demorada e de uma forma também muito atrapalhada, né? Porque todo mundo confirmou o Felipão antes da diretoria do Grêmio. Os jogadores, a imprensa, inicialmente, né, todo mundo já sabia que o Felipão seria confirmado, já sabia até, a imprensa já sabia que seria o Felipão, que viria o Paulo Turra, o Carlos Pracidelli, que o Thiago Gomes seria promovido, né, como técnico do grupo de transição, como um auxiliar permanente da comissão técnica do Felipão. Tudo isso a imprensa já sabia, e o Grêmio silencioso, com um jogo importante e tudo mais, mas que a gente sabia que o Grêmio teria dificuldades. Aí vai o Douglas Costa, confirma também o Felipão na entrevista pós-jogo. Aí vai o Thiago Gomes e fala da alegria que é trabalhar com o Felipão. E a diretoria até agora nada, né? Até aquele momento nada. De repente, quando eu espero que o presidente Romildo Bolzan Júnior vá aos microfones para fazer o anúncio oficial, não, vai o vice de futebol Marcos Herrmann. Aqui uma crítica pontual, nada contra a pessoa das duas figuras inclusive, porque o Marcos Herrmann eu nem o conheço, e acho que é um sujeito bem intencionado, mas ele tá numa condução desastrosa do futebol do Grêmio. Cada entrevista que ele dá, ele se atrapalha, ele se perde, ele demonstra estar perdido. Não sei se é isso que está acontecendo, tá? Mas ele demonstra não saber onde está, não saber o que está acontecendo. Tentando tapar o sol com a peneira, falar em coisas... Eu já vi esse filme, gente, eu já vi esse filme. O dirigente, eu sei que você não pode muitas vezes revelar coisas tão negativas porque você está ali defendendo uma instituição. Agora, você fugir da realidade, o dirigente precisa ser firme nessas horas. Ele precisa ser honesto com o torcedor que está ouvindo a entrevista e que quer uma palavra não de ilusão. Não é isso que o torcedor quer naquele momento, é de honestidade. A situação é grave, nós estamos fazendo tudo para resolver e estancar essa sangria. E não ficar falando de site, ônibus e o Grêmio jogou muito melhor, o Grêmio encarou o Palmeiras no segundo tempo. Vamos parar com essa história, vamos parar com isso. E o Marcos Herrmann é o cara que chegou à frente ali depois do jogo para anunciar o Felipão. Presidente Romildo Bolzan Júnior, a quem estimo muito e tenho muito respeito pela história construída inclusive no clube. A quarta-feira foi negativa no comando da gestão do clube. O presidente, que é candidato ao governo do estado na eleição do ano que vem, deu entrevista pela manhã falando sobre isso, se anunciando como candidato ou pré-candidato à eleição do governo do estado. Quando o Grêmio estava começando um dia em que estava para anunciar o técnico e ninguém falava sobre isso, e tinha um jogo terrível e difícil à noite. O Romildo Bolzan preferiu falar sobre eleições. Primeiro erro. Segundo, não ir para a entrevista, não falar em nenhum momento sobre o Felipão. A grande questão é que o Romildo não aceitava o Felipão. O Romildo foi convencido a aceitar o Felipão. E ele ignora simplesmente as entrevistas e não bota a cara à frente da instituição nesse dia tão complicado. Gente, essa condução ela me parece muito complicada, muito complicada. Pois bem, o Felipão foi anunciado, depois de tudo isso. Um acerto que já deveria ter acontecido antes, porque antes disso o Grêmio efetiva o interino Thiago Gomes. Tudo foi errado no processo, tá? Mas, ok, o efeito prático é que volta o Felipão. Ultrapassado, desatualizado. Primeiro que isso é preconceituoso. O Abel Braga disputou o título brasileiro, que se falavam isso dele, há pouco mais de 3 meses. O Vanderlei Luxemburgo foi campeão paulista no passado pela equipe do Palmeiras. E esse mesmo Felipão foi campeão brasileiro antes desse Super Flamengo, que ganhou 19 e 20 na temporada 20, com o elenco e o nível de jogadores que tem. Primeiro com o Jorge Jesus, depois o Rogério Ceni. Antes disso, quem foi campeão? Felipão.
O Felipão foi campeão brasileiro e você não é campeão brasileiro se você não é competente. A gente não está falando de um torneio ocasional, esporádico, em que você joga alguns jogos e vence. Não, a gente está falando de um campeonato de fôlego em que ele ao mesmo tempo chegou em semifinais de Copa do Brasil e Libertadores, colocou um time alternativo no Brasileiro e ganhou a competição. Ganhou a competição. E isso não tem 10 anos, não tem 20 anos, não tem 30 anos, tem 3 anos. Então, assim, eu refuto muito essa ideia. Segundo, uma identificação absurda com o clube. O Felipão aceitou treinar o Cruzeiro, gente, para não cair para a Série C. E aceita o Grêmio na lanterna do campeonato. Porque ele sabe da sua competência. Qual é a grande marca do Felipe? É ser esse cara aglutinador. É ser esse cara gestor de pessoas. E o Grêmio precisa. Porque tá muito claro que tem alguns problemas. O Rafinha, o Diego Souza, jogadores substituídos no intervalo, sequer ficam na arquibancada onde estavam os reservas do Grêmio e vão imediatamente para o vestiário, visivelmente chateados com a mudança. O Grêmio tem líderes, jogadores em fim de ciclo, necessidade de revelar jovens, jogadores que faliram tecnicamente, jogadores em que tem muito mais potencial para desenvolver o que estão desenvolvendo, jogadores que inexplicavelmente não jogam mais, como o Matheus Henrique, por exemplo, e o Ferreirinha, que precisam ser trabalhados, e outros jogadores que o Felipão conhece muito bem. O Jeromel foi ele que indicou, o Maicon ele participou da contratação, o Thiago Santos foi um volantão dele no Palmeiras, campeão brasileiro, porque, repito, ele tinha os titulares nas Copas e tinha os alternativos no Brasileiro. O Thiago Santos era titular dele no Brasileiro. Então ele tem alguns jogadores com quem ele já trabalhou e tem essa capacidade de unir o clube novamente. O Grêmio está precisando. O caminho é tortuoso. O cenário é grave. O Grêmio está na UTI, em fase terminal. Eu não queria usar essa analogia, mas assim, o Grêmio está indo para a segunda divisão. Se nada for feito, nós temos 8 jogos aí que o Grêmio disputou, tem 2 a menos e 2 pontos conquistados, 6 derrotas. É inacreditável. E aí você vê o jogo, você vê a atuação, tem coisas que não se explicam. O Grêmio tropeça na bola, o Grêmio não consegue resolver lances simples, o Grêmio toma gols de forma inexplicável, aquela zica que você conhece. O caminho me parece muito parecido, a cartilha está sendo seguida à risca. Mas chegou um cara que tem a confiança do torcedor. O Felipão tem a confiança de resgatar e recuperar o Grêmio. Eu tenho certeza que o Grêmio vai sair dessa situação nas mãos do Felipão. Obviamente que não vai ser fácil, obviamente que eu não sei qual é o prazo disso, mas eu não posso afirmar, obviamente, né, mas eu tenho a impressão que o Grêmio não cai agora por conta da chegada do Felipão. Confio muito no trabalho dele e tenho convicção de que ele vai se doar ao máximo dia e noite para tentar resgatar o Grêmio da situação onde ele está. O Grêmio e o Felipão se confundem, ele está na 4ª passagem, ele sempre fez um bom trabalho. Eu vou repetir o que eu já disse no outro vídeo, ele fez parte desse processo embrionário do Grêmio vencedor em 2016, a partir de 2016, quando ele chega em 14, 15, ele indica jogadores, revela jovens, tem um conhecimento de futebol absurdo, é campeão do mundo, gente. Campeão do mundo com a seleção brasileira, Copa do Mundo com Portugal, chegou em final de Eurocopa, treinou no futebol inglês. É difícil você encontrar outro técnico brasileiro com a representatividade no mundo que tem o Luiz Felipe Scolari. É esse o técnico que o Grêmio está contratando. Ele vai ter trabalho. O desafio é grande, mas eu tô com ele. E você? Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!